Bom, sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Gustavo Viana, que é diretor de operações da Becomex e especialista em estratégia aduaneira. Muito bom dia e obrigado pela atenção. Muito bom dia, como vai, Rafael? Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês mais uma vez. Gustavo, no final das contas, ficou justo na sua avaliação? O consumidor está pagando uma conta que não deveria? O setor precisava de alguma proteção contra uma competição desigual por parte desses produtos vindo da China? Qual é a sua avaliação geral sobre o caldo final dessa história toda? Essa é a alegação que o governo traz, né, Rafael? A questão é que eles trazem um ponto de uma função não arrecadatória, né, desses 20%. Porém, a gente sabe que o governo vem buscando formas de repor algumas perdas que eles tiveram na arrecadação, né? Entre eles a desoneração da folha, houve aí uma prorrogação para alguns segmentos e municípios, né? O programa Mover, né, é outro também que vai trazer aí um benefício de mais de 19 bilhões de reais aí para a indústria automotiva. Então, de certa forma, né, isso vem, né, caracterizado, né, como uma busca de maior competitividade, mas, de certa forma, sem dúvida, aumenta a arrecadação do governo perante, né, esses 20% adicionais aí das taxas da blusinha, né, como eles estão comentando. E, Gustavo, no PL Mover, quais as principais mudanças que você poderia destacar para a gente? Bom, o Mover, né, realmente ele é um programa que traz um alívio, um respiro aí para a indústria automotiva, né? É um programa que vai disponibilizar, como eu disse anteriormente, mais de 19 bilhões, né, de reais em créditos financeiros para as empresas, né? É uma extensão, né, do Rota 2030, que já vinha sendo aplicado aí desde 2019, se eu não me engano, tá? Essa continuidade, ela traz algumas novidades, né? Ou seja, a gente consegue expandir mais a habilitação de mais empresas, né, a esse programa. Trazemos também alguns conceitos bem interessantes de reciclabilidade dos veículos produzidos. Trazíamos aí alguns conceitos, inclusive, na prestação de serviços em pesquisa e desenvolvimento. Isso, sem dúvida, traz aí uma inovação, né, a nível global para a indústria automotiva, né? E o Brasil, sem dúvida, é pioneiro nesse processo, né? A gente teve, inclusive, né, a gente já tem 89 empresas habilitadas nesse programa. É um programa que, sem dúvida, vai trazer bastante investimento. A gente já tem montadoras, inclusive, anunciando a relocalização de plantas fabris para o Brasil em função desse benefício, né? Então, sem dúvida, a gente vai ter, sim, um cenário positivo, né? Felipe Monteiro tem uma pergunta para você, Gustavo. Gustavo, bom dia. Bom dia. Gustavo, o governo ele aprovou esse projeto de mobilidade verde, né, dando a entender que vai fazer investimentos públicos, né, na transição energética, na produção de carros híbridos. No entanto, em janeiro, é bom lembrar, ele aumentou o tributos de carros híbridos e elétricos. Você não vê um certo contrassenso, uma certa contradição na postura do governo em relação a esse assunto? O governo ele trouxe, né, esse aumento da tributação para carros importados, né? A ideia aqui, Felipe, é a gente poder realmente trazer essa tecnologia para ser desenvolvida no Brasil, né? O que traz, né, uma pressão, inclusive, ainda muito forte da indústria automotiva de aumentar, né, a taxação dos veículos elétricos e híbridos que venham de fora do país, né? Mas, olhando para o cenário de desenvolvimento da indústria local, você consegue descer vários elos da cadeia sendo beneficiados tributariamente com esses créditos financeiros, né? Os créditos, né, passam a ser aí a partir de 50% do volume de investimento em P&D, né? Então, eu acho que a tributação que foi colocada, né, desde janeiro para alguns veículos importados, né, eu acredito que vem no sentido de tentar uma pressão da própria indústria automotiva, de tentar barrar um pouquinho ali a entrada, né, essa enxurrada de carros importados, híbridos e elétricos que está tendo no Brasil, tá?
Gustavo, a gente mostrou agora há pouquinho uma reportagem sobre a expectativa do mercado imobiliário com a regulamentação da reforma tributária. Como é que vocês estão acompanhando esse processo? Qual é a expectativa de vocês? Como é que o país vai sair dessa nova etapa da reforma? Melhor, mais competitivo? Uma reforma feita nesse ambiente em que o governo está procurando mais alternativas de arrecadação é perigosa? Qual é a avaliação que vocês fazem da discussão no Congresso? A reforma tributária, né, Rafael, a gente vai ter que ter um pouco de cautela para poder olhar na prática como que vai funcionar, né? Nós da Becomex fizemos há algum tempo, né, um estudo onde a gente fez um levantamento aí de que a taxa efetiva, né, a alíquota efetiva hoje das indústrias no Brasil, de fato, né, está entre 15% e 19%, né? Então, essa seria uma alíquota média praticada hoje no Brasil. E, de fato, a gente vai ter realmente um aumento na alíquota, né? Vai para 26,5%, é o que se traz aí no texto da reforma, né? As empresas vão ter que se preparar, sem dúvida, né? Vai haver um aumento de arrecadação, né? Mais setores vão trazer esse cenário, né, da tributação em relação, né, aos IVAs, né, que estão sendo colocados, né, e ainda a gente vai ter também, né, inclusive, o imposto seletivo, né, que é aquele imposto que vai ser aplicado justamente sobre alguns produtos, né, que eles consideram aí o imposto da maldade, né, vamos dizer assim. Então, o que a gente tem que olhar é, de fato, que vai haver realmente existe, né, uma teoria de que a alíquota efetiva das empresas vai aumentar. A arrecadação do governo, de fato, vai aumentar. Como eu disse anteriormente, o governo tem buscado alternativas, né, a desonerações que houveram e ele ainda perde essa arrecadação, né? Então, acho que sim, tem que se olhar com antecedência para que isso, principalmente as empresas que têm aquele crédito acumulado de impostos, né? Essas empresas que têm os créditos acumulados, elas têm que olhar para alternativas que façam com que isso se consuma antes de que a reforma tributária pegue isso e se torne lá algo securitizado pelo governo, né? Então, esse é um ponto, Rafael, que é bem colocado. A gente tem que ter muita cautela e proatividade das indústrias para se planejarem para essa mudança que tá vindo, tá? Muito bem, nós conversamos com Gustavo Viana, diretor de operações da Becomex e especialista em negócios internacionais. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Rafael. Um excelente dia para vocês aí, um ótimo final de semana.